Olá, meus alunos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a nossa aula de ciências. Isso! Na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o corpo humano. Vamos conhecer sobre os três principais, que são a cabeça, tronco e membros. Fica comigo, vamos lá? Então, o nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha dia e noite sem parar, para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejadas. Isso mesmo, nosso cocô e o nosso xixi que nós fazemos nada mais é que o nosso corpo está expulsando substâncias que não são desejadas mais para o nosso organismo e várias outras funções que o nosso corpo mantém. Mas nós costumamos dividir o corpo humano em três partes principais, que são cabeça, troncos e membros. Nós vamos aqui conhecer cada uma delas. Então, fica comigo que a gente vai começar, tá bom? Aqui nós temos a cabeça. É constituída pelo crânio e pela face. Nela encontramos os olhos, o nariz e a boca. A cabeça tem duas partes, o crânio e a face. O crânio é o local onde fica localizado o cérebro. E a face é onde estão os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Cérebro. O cérebro é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o mais importante do sistema nervoso. É uma massa encefálica que é revestida e protegida pela caixa craniana, formada por ossos. É o órgão responsável pelo controle das funções cerebrais e pelas funções de armazenamento e processamento de informações sobre o raciocínio, sensações, memória, emoções, estímulos e inteligência. O cérebro controla quase todas as funções que são essenciais para a sobrevivência e bom funcionamento do nosso corpo humano. Então, nosso cérebro, ele é uma parte fundamental para a nossa função, do nosso dia a dia, para se movimentarmos, para andarmos, para comer, para pensar, sentir sensações, medo, frio, calor, tudo vem da nossa cabecinha, da nossa massa encefálica que fica dentro de uma caixa craniana. Então, ele é um dos sistemas nervosos mais importantes que nós temos no nosso organismo. Como foi dito, na nossa cabeça temos os olhos, nariz, boca e orelha. Os olhos, nariz, boca e orelha são órgãos ligados à percepção e recepção de estímulo dos sentidos. São ligados, respectivamente, à visão, ao olfato, ao paladar e à audição. Estes órgãos responsáveis pelos sentidos enviam as informações sobre estímulos recebidos para diferentes partes do cérebro, que os controlam. Temos aqui os olhos, são os órgãos responsáveis pela visão. Fazem parte dos olhos as pálpebras, responsáveis por controlar a abertura e o fechamento dos olhos, e os cílios, que fazem a proteção contra a entrada de sujeiras. O nariz é responsável por duas funções importantes, que é a respiração e a percepção dos cheiros, que é o olfato. A boca é responsável pela expressão da linguagem, que é através da fala, e pelo início do processo de alimentação. Então, se iniciam pela boca. As orelhas são responsáveis pela percepção de sons, que é a audição. Agora, nós temos aqui o tronco, é a parte central do corpo humano, que faz a união entre a cabeça e os membros superiores e inferiores. É formado pelas seguintes partes. Pescoço faz a união da cabeça com o tronco do corpo e permite a movimentação da cabeça para você se movimentar. Então, o pescoço ele permite que nossa cabeça se movimente. Nuca é a parte que fica atrás do pescoço. Ela é responsável pela sustentação e movimentação da cabeça. Então, nossa cabeça ela é sustentada aqui pela nossa nuca. Tórax é formado por ossos e tem a função de proteger os órgãos que ficam localizados nesta parte do corpo. Abdômen, ele é responsável por proteger e fazer a movimentação da coluna vertebral. O quadril tem várias funções, como equilibrar o corpo e proteger o sistema reprodutor. Glúteos são formados por músculos e servem para permitir a movimentação das coxas.
Muitos órgãos que são importantes para o funcionamento vital do corpo humano ficam localizados na área do tronco. É o caso do coração e dos pulmões, que ficam na região do tórax. Outros órgãos são muito importantes, também ficam no tronco, como o estômago, os intestinos, que são o grosso e delgado, o fígado e a glândula tireoide. Agora nós vamos falar sobre os membros. Os membros do corpo humano são responsáveis por toda a mobilidade que temos. Eles dividem-se em superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos ombros, braços, cotovelos, antebraços, pulso e mãos. Esses fazem parte dos membros superiores. E os membros inferiores são formados pela pelvis, que é a região do quadril, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Então, nós conhecemos as 3 principais partes do nosso corpo humano, que é cabeça, tronco e membro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Fica um super beijo para cada um de vocês. Gratidão sempre. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!